ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo e seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido e a voz das suas palavras como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Verso 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. O que significa força? Força é uma outra palavra para vigor, para vitalidade. E não retive força alguma. Em outras palavras, a minha vitalidade me deixou, minha força me abandonou e eu desmaiei. Daniel orou por 3 semanas e aparentemente não foi respondido. Então um ser de brilho estonteante apareceu. Um majestoso e fantástico ser com grande brilho apareceu. O seu brilho era tão magnífico, o seu brilho era tão intenso que Daniel realmente desmaiou. Quem era este ser com tamanho brilho que Daniel considerou tão precioso? E por que Daniel orou persistentemente? Este ser desceu do céu até Daniel. Existe uma outra descrição deste ser em Apocalipse. Continue marcando Daniel 10 e abra em Apocalipse capítulo 1. Quem era este ser com um brilho estonteante que visitou Daniel enquanto ele estava orando? Quem era este ser celestial que visitou Daniel para encorajá-lo? Quem era este ser celestial que visitou Daniel para dar-lhe esperanças? Quem era este ser celestial que visitou Daniel para animá-lo? Quem era este ser celestial que observava Daniel quando Daniel sentia-se tão perdido e ele não tinha certeza de que suas orações estavam sendo respondidas? Vamos a Apocalipse 1, do verso 13 em diante. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Quem é semelhante a um filho de homem? Quem é ele? Jesus, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. O ser do capítulo 10 estava vestido com vestes talares e usava um cinto de ouro, mas é claro que sim. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. A mesma descrição de Daniel, capítulo 10. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. A descrição do capítulo 10 é um paralelo perfeito com a descrição do Apocalipse. Foi Jesus Cristo, em Daniel capítulo 10, que desceu do seu trono no lugar secreto de oração. Quando seu coração parece destruído, quando você não sente que suas orações estão sendo respondidas, Jesus Cristo, o observador divino, desce do céu. E se a cortina entre o tempo e a eternidade pudessem desaparecer, se nossos olhos pudessem ver a dimensão do céu, nós veríamos Cristo ao nosso lado, com o seu braço ao nosso redor, nos assegurando de que Ele ouviu, e mesmo que nós não tenhamos ainda a solução, Ele está resolvendo as nossas dificuldades. No livro de Daniel, Cristo não é uma figura lá no céu, lá no seu trono, separado e distante do seu povo. Em Daniel, no capítulo 2, foi Jesus que revelou os sonhos a Daniel. Em Daniel, capítulo 3, foi o filho do homem que entrou no meio da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Em Daniel, capítulo 4, o nosso Senhor revelou novamente os sonhos para Daniel. Em Daniel 5, o enigma escrito na parede foi feito pelo Senhor. Em Daniel 6, foi Jesus que fechou a boca dos leões. Em Daniel 7 e 8, Cristo era o centro do templo, a ovelha que era sacrificada. Ele é o Filho do homem no céu, no juízo, que nos representa diante de Deus. Em Daniel 9, ele é o Messias, o Cristo que veio como estava previsto. Em Daniel capítulo 10, ele é o Cristo que ouve as orações de Daniel, o Cristo que ouve as suas orações. A próxima vez que você orar, amigo, imagine que onde você está ajoelhado, existe um ser de um brilho estonteante. Seus olhos são como chamas de fogo.
radiantes com a glória de Deus. E imagine que enquanto você está ajoelhado, o seu coração se sinta um pouco desanimado e fraco, mas ele desce dos céus. Ele se ajoelha ao seu lado. Na verdade, aqui nesse 10º capítulo do livro de Daniel, a Bíblia diz em algumas versões de Daniel, capítulo 10 e verso 11, que Daniel tinha desmaiado. Ele não suportou a presença de Deus. E enquanto ele estava desmaiado, o anjo veio e tocou-lhe o ombro, dizendo: Daniel, deixe-me explicar para você o ser que você acabou de ver. E ele disse, porque nenhum homem suporta a presença de Deus. Deus queria assegurar a Daniel que ele estava ouvindo as suas orações, por isso ele o envolveu na sua glória. Daniel capítulo 10, verso 11. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Imagina esta situação. O anjo Gabriel descendo, diz Daniel: no primeiro dia em que você orou, não veio resposta. No segundo dia, sem resposta. No terceiro dia, sem resposta. Então você orou por uma semana sem resposta. Jesus observou em todo momento. Jesus estava ouvindo aquelas orações todo o momento, para assegurar-lhe de seu cuidado e seu amor e preocupação. Este ser de intenso brilho que você viu descer era Jesus. Você é um homem muito amado. Por isso, nas suas orações, quando se sente desencorajado, quando se sente deprimido, quando se sente triste, quando você sente que tudo ao seu redor é escuridão e parece que suas orações não ultrapassam o teto, quando você pensa que não pode vencer, quando você não consegue ver nada no fim do túnel, imagine o nosso Jesus descendo e ajoelhando-se do seu lado, dizendo: você é muito amado. E ele continua, verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quando as palavras de Daniel foram ouvidas? Desde que dia? Desde o primeiro dia. Mas ele percebeu isto quando ele orou por 3 semanas. Percebeu? Ele percebeu alguma evidência disto? Daniel não tinha nenhuma evidência de que suas orações estavam sendo ouvidas. Ele não sentiu que suas orações foram ouvidas, mas desde o primeiro dia em que ele orou, suas orações foram ouvidas, embora ele não soubesse. Por isso, quando você orar e não vir nenhuma evidência de que suas orações estão sendo ouvidas, desde o primeiro dia em que você orar, as suas orações são ouvidas e Deus está providenciando a solução. Mesmo que você não possa ver com os seus olhos, Ele trabalha a sua solução. Milagre dos milagres. Daniel, capítulo 10, nos mostra os bastidores da grande controvérsia entre o bem e o mal. Não existe nenhum lugar na Bíblia que explique o que acontece quando você ora, como em Daniel, capítulo 10. Vários textos na Bíblia apelam para que nós oremos. Muitos textos na Bíblia nos encorajam a orar. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Mas no capítulo 10, a Bíblia descreve a ciência da oração. Descreve este terrível combate entre o bem e o mal. Descreve este conflito entre Cristo e Satanás. Aqui, os mistérios de Daniel são revelados. O mistério da oração é revelado e a grande controvérsia é revelada. Leiamos sobre isto, verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Mas agora, no fim de 3 semanas, eu vim para respondê-las. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. O anjo Gabriel falando para Daniel: olha, Daniel, eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar por quê. Por que parecia que a sua oração não estava sendo respondida? Eu vou lhe mostrar a grande controvérsia entre o bem e o mal. Quando você orou, as suas orações chegaram ao céu. E Deus procurou influenciar
o rei que era